Boa noite, colegas, amigos e colegas de comissão. Estamos aqui hoje reunidos para fazer esse evento muito bom e de extrema relevância referente ao consumidor e os planos de saúde. Como vocês sabem, os planos de saúde hoje em dia e já de há muito respondem por grande parte do atendimento médico dos consumidores. E aí eu ressalto que os planos de saúde não só são importantes para o custeio e a prestação de serviços através da saúde suplementar, como também através dos pagamentos feitos ao SUS pelo atendimento dos usuários de plano de saúde que são atendidos na rede pública. Então ele tem um duplo aspecto, ele tem um aspecto de custeio e atendimento à sua rede de clientes e também como um contribuinte da saúde pública através dos pagamentos que são feitos ao SUS. Eu acho isso uma relevância. E outro são as questões efetivamente problemáticas desse tema que serão abordadas certamente aqui pelos nossos palestrantes, referentes aos preços dos planos de saúde e o seu elevado valor, que são sempre objeto de questionamento e até revolta de alguns usuários, o credenciamento ou descredenciamento de prestadores médico-hospitalares, médicos e terapia, laboratórios de análise, os prestadores dos planos de saúde. Todos eles, através de credenciamento e descredenciamento, eventualmente são objeto de questionamento dos usuários que não se consideram avisados ou que de repente tinham um tratamento em curso na rede ou naquele prestador e perde ou tentam que ele cesse o tratamento naquele prestador. Então são temas de fundamental importância. E o que eu acho também que deve ser dito é que hoje trava-se no STJ uma discussão muito importante referente à prestação de serviços de planos de saúde e se o rol da ANS, que a ANS define para cada tipo de atendimento, para cada patologia, para cada evento, um rol de atendimento e procedimentos e exames dentro daquele rol. E o que acontece? Esse rol, os planos de saúde sustentam que ele é taxativo, ou seja, só é para ser atendido o que está previsto no rol da ANS, e aqueles que eventualmente defendem as posições dos consumidores sustentam que esse rol é exemplificativo, ou seja, além daquele rol que a ANS define para aquele tipo de patologia, aquele tipo de problema e lesão, pode-se pegar e entender que outros também necessários, entendidos pela autoridade médica que atende ao paciente, o médico assistente, definem como importantes. Então, essa discussão hoje está sendo travada no STJ, nós ainda não temos a decisão final. Bom, passo a palavra aqui ao nosso secretário-geral, Dr. Tarcísio, para que ele pegue e dê encaminhamento aos trabalhos. Bom, boa noite a todos e todas. É sempre difícil falar depois do Bruno, né? A gente pede, Bruno, vamos ser breve. Aí ele vai inicia dando uma aula aqui para todos. Só não pode apagar o brilho do Thiago e do Eduardo, né? A minha fala hoje vai ser um pouco diferente do Bruno, que a minha fala hoje ela vai ser de agradecimento. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos os integrantes da mesa e eu faço na pessoa da querida Aline, que está aqui estreando com a gente, e na querida mamãe da Beatriz, que agora ela é conhecida como a mamãe da Beatriz, a nossa supermembro Renata Rubac. Eu gostaria também de agradecer a todos os membros da comissão que estiveram conosco nesse triênio, que trabalharam conosco, porque tudo que a gente faz, esse evento de hoje, que é o nosso segundo evento presencial na pandemia, ele só foi possível e só é possível com a ajuda de todos os membros da comissão. Para quem não conhece, a nossa comissão ela é uma comissão muito diversificada, ela é uma comissão plural e a gente abraça todos de forma igual. Todos têm o seu espaço, todos participam e todos ajudam e fazem a comissão ser o que ela é hoje. Isso é muito gratificante para mim e para todos. Eu converso sempre com o Bruno sobre isso, né? Que o Bruno é o nosso grande líder hoje. Eu também não posso esquecer de agradecer ao nosso antigo presidente Biondi, que foi um grande alicerce nosso na comissão, que deixou um caminho bem mais fácil para o Bruno trilhar, né, Bruno?
Sem dúvida, o nosso ex-colega de comissão e amigo Eduardo Biondi foi fundamental para que essa comissão tivesse o tamanho que tem, a eficácia, a atuância. Nós todos devemos muito a ele, que certamente está conosco aqui de coração, porque ainda que afastado no momento. E também ao Dr. Luciano Bandeira, que também nunca faltou à comissão, sempre apoiou a nossa comissão com apoio financeiro, apoio de espaços, cessão de espaços, de colaboração para os nossos eventos. Então, temos muito a agradecer ao Dr. Luciano, sim, pelo apoio que tem nos dado. E aí agradeço, sim, a presença aqui dos colegas que estão aqui e a todos aqueles que certamente nos assistirão no YouTube posteriormente, que estão nos assistindo agora via Instagram da comissão. Obrigado a todos. E aí, seguindo aqui a minha fala, também voltado para os membros da comissão, agradecer demais tudo que eles fizeram nessa pandemia. Logo assim que a pandemia começou, não só a Comissão de Defesa do Consumidor, como o mundo inteiro parou, mas nós não paramos de produzir 1 minuto. Os membros se dividiram, nós fizemos excelentes matérias sobre diversos temas relativos à pandemia e o direito do consumidor. Nós fizemos agora um último projeto que encerrou na quinta-feira passada, que se chamava As Quintas Consumeristas, onde sempre 2 membros estavam discorrendo sobre um tema importante relativos ao direito do consumidor, e foi super importante. Agradecer também, pegando o gancho aqui do presidente, ao apoio institucional que o Dr. Fábio Nogueira sempre nos deu também, que é o coordenador das comissões da casa, da parceria que nós tivemos com a OAB, e espero que todos sejam muito bem-vindos aqui, aproveitem a palestra, e eu vou passar a palavra aqui para a querida Aline Siqueira Ferri, para poder dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Tarcísio. Boa noite a todos e a todas. Nós viemos aqui nos reunir para escutar a ilustre palestra dos colegas Tiago Loyola e Eduardo Schau, defensor público, o consumidor e os planos de saúde, finalizando os eventos presenciais da OAB hoje, no dia 14/12 de 2021. Agradecemos a presença do presidente Bruno Leite, da Comissão de Defesa do Consumidor, do secretário-geral, da nossa mediadora, doutora Renata Rubac, e vamos passar a um breve currículo do doutor Tiago Loyola, que explanará sobre os planos de saúde. O Tiago Loyola é um advogado, professor universitário, mestre em Direito Econômico, coordenador do PROCON da UCAM Ipanema, membro do Brasilcom, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Rio de Janeiro. Recentemente foi nomeado ao CONDECOM como secretário do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Damos agora a palavra ao nobre colega, doutor Tiago Loyola. Uma boa apresentação é o que desejamos. Muito obrigado, Aline. Boa noite a todas e a todos. Vou saudar aqui a mesa na pessoa do nosso presidente Bruno, Tarcísio, Renata e Aline. É uma felicidade estar com vocês aqui. Bom, hoje o que eu tenho para dizer para vocês é mais trocar determinadas ideias sobre planos de saúde. Eu nunca gosto muito da posição de ficar fazendo palestra, que pode parecer que tem uma distância. Na verdade, é uma troca de informações com vocês, colegas. Muito do que eu vou dizer aqui acho que não é novidade para ninguém, mas eu acho que é interessante a gente intensificar o debate sobre um tema que é tão caro a todos nós, e que foram direitos conquistados com muita dificuldade ao longo de muitos anos, e que, infelizmente, nesse momento de pandemia, eu percebo que a gente sofre um ataque grande por determinados setores da economia, e muito ligado aos planos de saúde, para tentar diminuir determinada proteção e cobertura que a gente tem nesses contratos. Em momentos de pandemia, algo que era imprevisível e inevitável, é óbvio que a gente teve um impacto na vida de todo mundo, com consequências para todos os lados, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando do consumidor, que é hipervulnerável, é ainda mais exposto aos problemas ligados a questões de saúde, porque a gente não está falando de nenhum produto ou serviço, ou qualquer produto ou serviço, a gente está falando da base para uma existência digna, e que, portanto, tem uma proteção constitucional forte. E é um setor que é hipercomplexo, porque as mesmas regras contratuais, a princípio, para alguém, elas podem tratar de relações jurídicas que são diferentes.
pode ter idosos envolvidos, a gente pode ter planos de saúde que não são regidos pela lei do consumidor, a gente tem, né, as santas casas, entidades filantrópicas que fazem a prestação de serviço dessa natureza. Então eu fiz uma apresentaçãozinha rápida para tentar, né, passar aqui com a gente, eu pedi, né, para alguém me ajudar a controlar o tempo, né, porque às vezes eu posso me perder um pouco na empolgação, que é um tema que, se deixar, eu vou falar aqui até o ano que vem. Mas, no primeiro momento, é lembrar que todos somos consumidores, em maior ou menor grau. Então, quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, a gente está praticando atos de consumo o tempo inteiro. E eu não tenho que ser consumista para dizer isso, basta eu existir. Então, quando a gente acorda, a gente acordou porque normalmente tem um despertador, tem um rádio-relógio, estava dormindo no sofá, numa cama, tem um ar-condicionado, tem ventilador, a gente vai no banheiro, vai tomar banho, escovar o dente, usar shampoo, tem celular, plano de saúde, roupa, transporte. Então, nas primeiras horas do dia, brincando aí, a gente tem mais de 20 atos de consumo para qualquer pessoa, básica, simples. Se a gente considerar metade da população, 100 milhões de habitantes, arredondar para baixo, só de manhã tem mais de 2 bilhões de atos de consumo. Não tem nenhuma outra, para mim, situação ou categoria pessoal que demanda tanta importância e atenção do direito. E é justamente pela necessidade de proteção a todos nós cidadãos, né, individualmente assim tratados, é que foi reconhecida a necessidade de ter uma lei especial e, portanto, criado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Essa é uma lei muito moderna, muito embora já tenha 31 anos, é pouco ainda para a existência jurídica. É uma lei que é muito marcante na alteração da proteção de um sujeito que precisa de mais proteção. Um sujeito que foi alçado, né, como destinatário de uma proteção especial, no artigo 5º, inciso 32, direitos e garantias fundamentais, mas a defesa do consumidor também tem um papel importante na ordem econômica, lá do artigo 170 da Constituição. É um dos pilares desse mundo, né, capitalista, onde a livre iniciativa tem que conviver com a proteção da livre concorrência, do livre desenvolvimento, né, e o meio ambiente. Então, a gente não pode esquecer que nós, consumidores, para que a gente tenha alternativa de contratação e, consequentemente, disputa pelos nossos, né, interesses, que a gente tenha melhores condições de trabalho e preços mais baratos. Então, para isso, eu tenho que ter estímulo ao empresário, especialmente numa área onde o Estado não consegue garantir a proteção de todo cidadão, porque saúde é um direito constitucionalmente garantido para todo cidadão. Está lá no artigo 196 da Constituição. A gente tem, né, a Carta da Organização das Nações Unidas, que diz que saúde, né, é um conceito muito mais amplo para poder tornar uma vida digna. Então, a gente tem que ter uma interferência do Estado, um movimento de dirigismo contratual para coibir os abusos. Então, antes, né, de começar minha fala, que é um pouco crítica em determinadas questões dos planos de saúde, quem me conhece já sabe que às vezes eu pego, né, um pouco no pé dos planos, mas dos planos que erram, porque eu acho que o plano de saúde é muito importante. Se o Estado não consegue garantir a saúde de todos nós, a gente tem que ter o serviço privado. Então, a saúde suplementar no Brasil, ela é constitucionalmente protegida, ela tem um amparo jurídico e deve, obviamente, ser, né, estimulada, mas coibindo os abusos que são praticados, especialmente porque a gente está tratando de algo muito sensível. A gente não está falando de um produto ou serviço qualquer. O plano de saúde é, portanto... Não sei se o microfone está funcionando bem para vocês. Estão me ouvindo bem? Está tranquilo? O plano de saúde, portanto, é algo que a gente contrata saudável, quero imaginar, e não quer usar. Eu brinco, né, que eu tenho plano de saúde, eu só tenho um exemplo que não deve ser repetido, né? Eu tenho 3 planos de saúde. Eu tenho um plano de saúde lá em Juiz de Fora, minha cidade de origem, e eu já mudei de lá, vai fazer 20 anos, hein? Eu tenho um plano de saúde da Universidade Cândido Mendes, do qual eu também tenho contrato de trabalho há 20 anos, e tenho um contrato de plano de saúde que eu entrei como beneficiário da minha esposa. Eu pago, portanto, 3 planos de saúde e não quero usar nunca. Mas eu espero um dia, se precisar, né? Não quero, vamos torcer, as palavras têm força, eu tenho a minha proteção. Justamente porque eu temo que o Estado não tenha condições de me tratar como eu e vocês merecemos. Então, eu digo que a gente contrata um plano de saúde, em tese, para sempre. A gente incorpora aquele custo no orçamento doméstico e a gente quer mantê-lo para todo o tempo. Daí a importância da preservação de contratos dessa natureza, daí a importância da gente ter uma relação desse tipo muito protegida. Especialmente quando eu estou mais exposto numa relação desigual e atualmente eu contrato com determinados planos de saúde que criam regras pré-estabelecidas ou seguem regras criadas pelo agente regulador, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, autarquia, né, especial criada por lei,
que veio na esteira da lei dos planos de saúde para poder fiscalizar e regular o setor. Regulação é um conceito, né, de direito econômico, de economia. Interferência numa relação privada, a princípio, que o Estado não se mete quando tem desequilíbrio. Então o Brasil tem um modelo que é hipercomplexo, porque a gente tem regras de direito contratual básicos, o Código Civil nos contratos que foram celebrados num primeiro momento antes, né, do advento do CDC. Depois a gente teve o reconhecimento que os contratos de plano de saúde são contratos de consumo, porque as seguradoras ou operadores de plano de saúde, individuais ou coletivos, são fornecedores, porque desempenham com habitualidade e profissionalismo mediante remuneração uma atividade. Em geral, os usuários, individualmente ou coletivamente, de forma familiar, diretamente titulares ou dependentes, são usuários, né, destinatários finais desse serviço. Então é muito importante conceituar essa relação como de consumo para que a gente não perca a necessária proteção dessa relação, é a base. E após considerada a relação de consumo, a gente ter outras tantas regras que incidem sobre o setor. Então a gente pode ter contratos que, celebrados em 1970 e 80, são regidos pelo Código Civil, a princípio, negócios jurídicos, como são renovados mensalmente por tempo indeterminado, atraem a proteção da lei do consumidor, porque são contratos de consumo. Se eu tiver um usuário consumidor com mais de 60 anos, que eu não gosto nunca de falar que é idoso, né, ou velho, acho que é jovem há mais tempo. Juventude prolongada. E a cada vez mais a gente está vivendo mais tempo, o que demanda também um olhar sobre as atuais regras em relação ao tempo de obrigação que os planos de saúde têm com a gente. Então, essa é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu quero ter vários planos de saúde que disputem o meu interesse de contratar. Quanto mais planos eu tiver, teoricamente, melhores serviços e preços menores. E mais proteção na eventual omissão ou ausência do poder público. Até porque a gente já paga, obviamente, todo mundo, cidadãos, impostos que deveriam ser bem distribuídos para o SUS. O SUS, as pessoas estão de parabéns. Agora, no momento de pandemia, a gente viu a importância do atendimento. O problema é a má gestão dos recursos das pessoas que às vezes estão, né, entre o atendimento geral daqueles heróis que eles estão e a contribuição que a gente faz. Então eu não quero falar tão mal de plano de saúde, mas vou criticar determinados pontos quando eles abusam, porque aí a gente sente mais. É uma relação completamente assimétrica, disparidade de forças. A gente não tem conhecimento que eles têm. Eu estou numa dependência da atuação desses planos. Então eu tentei fazer uma apresentaçãozinha, vamos ver se ela vai conseguir mudar aqui. Quero ver se alguém me ajuda para onde que eu... Ah, agora veio. Então, para vocês que está rápido aqui, é um conceito, né, de saúde mais amplo, porque a gente não fique preso, né, a conceitos jurídicos que às vezes são repetidos em planos de saúde ou em defesas e que tiram da gente uma argumentação em plano constitucional mais ampla. Então, eu já disse para vocês, a gente tem aí leis importantes, como o Código de Defesa do Consumidor, Lei Orgânica da Saúde, que adotou esse conceito da Organização Mundial de Saúde, e a própria Constituição, né, que diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, numa análise mais ampla, né, saúde engloba, né, o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, ao ambiente, à moradia, à privacidade, ao trabalho e também, né, à propriedade e seguridade social. É para a gente entender, então, um pouquinho melhor, porque no Brasil hoje em dia, são dados que foram aqui reproduzidos, né, do site da ANS, se alguém quiser pesquisar, da agência reguladora, dados agora de 6 de dezembro desse ano, a gente tem mais de 48 milhões de pessoas que hoje em dia têm planos de saúde e que contratam planos de saúde em modalidades individuais ou familiares, cada vez mais raras e menos ofertadas. E a gente tem, de outro lado, planos coletivos que dominam muito esse setor. E planos coletivos que a gente tem, muitas vezes, planos, né, coletivos empresariais ou por adesão, ligados a um sindicato, como a OAB, ou alguma empresa. E a gente tem, em tese, né, uma possibilidade de contratação mais reduzida, porque hoje em dia contratar um plano de saúde individual é muito difícil. Vários planos não ofertam planos individuais e aqueles que têm são caríssimos, quase que proibitivos. Isso tem uma razão para mim muito clara, porque a ANS, a Agência Nacional de, né, Saúde Suplementar, ela obriga que os planos de saúde individuais ou familiares comprovem a necessidade de reajuste com documentação idônea para que eles autorizem uma média que é seguida nacionalmente. Então, todo ano a gente tem um índice máximo de reajustes e raramente eu vejo algum plano que usa um índice menor
do que o máximo. Primeira provocação. Por quê? Porque não tem muita competição. Porque se você não tem outras pessoas que praticam preços menores, quase que num cartel, mas não é prática concertada, não é oficializado, todo mundo joga para cima. E a gente paga caro. E esse preço que a gente paga, que é caro, muitas vezes é fruto da ineficiência de gestão dos próprios planos, que repassam para a gente os custos dentro de um modelo de preços que formalmente ele é inteligente, mas na prática, para mim, ele é muito obscuro e polêmico. Então a gente paga muitas vezes sem ter usado tanto na possibilidade de usar, o que se parece um pouco com seguro. Beleza. Mas ao mesmo tempo eu tenho direitos que são assegurados e que trazem custos. Então eu também não posso negar que os planos de saúde têm custos muito grandes para poder cumprir a obrigação deles. Mas não são obrigados a ser plano de saúde, poderiam fazer qualquer outra atividade. Então não vou tratá-los de maneira muito diferente quando são sociedades capitalistas que pretendem, né, explorar a atividade mediante remuneração. Mas eles estão lidando com algo que é muito complicado e a gente fica com problemas. Então, os dados, só para a gente poder olhar de novo, vocês perceberem, tem quase 8.910.000 planos individuais, planos coletivos 39.608.652. Aqui a gente tem dados gerais, tá? Se vocês quiserem na ANS, vocês podem depois saber o setor por recortes. Quantos que são planos filantrópicos, quantos que são de autogestão. Aqui são dados gerais, só para vocês terem impacto um pouquinho desses números e quantas pessoas, né, efetivamente estão dentro de um mercado. E o aumento de um plano de saúde, já antecipando a questão de reajuste, que é um ponto polêmico e é uma das minhas especialidades, né, como advogado, não é para aumentar o lucro da empresa. Aumenta esse plano de saúde, valor de mensalidade, para reequilibrar o equilíbrio econômico-financeiro, para que o plano tenha saúde suficiente para pagar os custos dentro das receitas que ele tem. É a razão pela qual até a inadimplência, não pagamento, pode gerar o término de uma relação como essa, muito embora, como eu digo, a lei tente preservá-la ao máximo, o princípio da preservação dos contratos, manutenção das relações jurídicas que são tão caras para a gente, especialmente aquelas que a gente desenvolve há muitos e muitos anos, como eu disse anteriormente. Então, os dados que estão para vocês aqui colocados, né, refletem um pouquinho o tamanho de um mercado como esse. Então, não é pouca gente. Será que nós teríamos quase 50 milhões de usuários se o Estado conseguisse garantir a todos nós o acesso à saúde? Eu respondo certamente que não. Que talvez uns malucos como eu, que tem 3 planos e tem que cancelar um urgente, que não tem necessidade, eu sempre esqueço, a gente fica com medo de ter algum problema. Então 50 milhões de pessoas contratam porque é uma resposta que o Estado não consegue garantir a todos nós a razão de existir nesse mercado. Então é claro que eles podem eventualmente aumentar o valor dos serviços comprovadamente dentro de limites corretos para que eles possam ter saúde financeira para cumprir um papel tão importante. Mas o problema é que a gente fica tão isolado, com tanta falta de conhecimento, somos tão maltratados algumas vezes que a gente não tem a menor ideia da formação desse custo, de quais são as regras do jogo. Se eu perguntar rapidamente para vocês que nos assistem aqui, presencialmente ou virtualmente, quem efetivamente recebeu um contrato de plano de saúde, possivelmente vários vão dizer que não receberam, porque talvez na modalidade coletiva, trabalhando em alguma empresa, o RH mandou só a carteirinha e um livrinho de rede credenciado. Então a gente não sabe a regra do jogo, mas não deixa de ser contrato de consumo. Então o artigo 46 eu chamo de novo, que é um dos mais importantes da lei e muito pouco usado. O 46 diz mais ou menos o seguinte: os contratos que regem ou regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se a eles não for dada a oportunidade prévia de tomar conhecimento de seu conteúdo ou, ainda que eu tenha acesso prévio, se as respectivas cláusulas forem redigidas de maneira a dificultar meu alcance e minha compreensão. Então, para que eu possa jogar esse jogo econômico de um contrato de consumo, eu tenho que saber a regra antes, porque é só sabendo a regra antes que eu vou tomar uma decisão de contratar livre, consciente, e que efetivamente me obrigue, me vincule ao que está ali. E ainda assim, esses contratos vão passar pelo filtro, né, de abusividade ou validade pela lei do consumidor, porque são feitos em tese pelos próprios planos e os regulados, porque a gente tem planos novos e antigos. Antigos são aqueles que a gente contratou antes de 1º de janeiro de 99, quando começou a entrar em vigor a lei dos planos de saúde, ou as pessoas que têm planos antigos, mas que adaptaram ou migraram, que conseguiram trazer para eles uma proteção que até então não existia. Então a ANS fez bem em 98 e 99, porque criou um modelo de contrato que, em tese, tem as mesmas coberturas. O preço vai mudar, os hospitais mudam, mas eu sei exatamente qual é o número mínimo de coberturas. Em tese, esse balizamento do mercado fez com que atraísse investimento externo e houvesse maior competição. Mas ainda assim, hoje,
provocando colegas advogados, a gente percebe que esses deveres básicos de informação, de transparência, de lealdade, de boa-fé, não são cumpridos, o que aumenta a nossa hipervulnerabilidade, o que aumenta a necessidade de uma proteção desses abusos. Eu trouxe uma notícia de jornal recente que me chamou a atenção, justamente na linha do que eu estava dizendo antes. A gente não tem tanta opção para falar no mercado, muito embora o título possa parecer um pouco excessivo. Olha só, a Amil se desfaz de planos individuais. Como ficam os beneficiários? Eles venderam recentemente por 3 bilhões de reais uma carteira de plano de saúde individual de 370 mil pessoas. Pode vender uma carteira de plano de saúde? Eu posso ter meu plano vendido para uma outra empresa? Sim. A ANS não permite que planos individuais sejam descontinuados sem que a gente tenha dado causa. Eu posso ter uma pessoa num plano antigo, que eram 1.000, 2.000, vou continuar mensalmente, mediante pagamento, é contrato cativo de longa duração, de trato sucessivo, vai se renovar ao longo do tempo. Mas em determinados momentos, se a empresa alegar que tem dificuldade financeira, para que as pessoas não fiquem desassistidas, eles autorizam que você venda para uma outra empresa de plano de saúde. Mas será que essa nova empresa, que já compra um serviço que em tese é deficitário, vocês estão vendo, né, na informação que em tese foi vendido porque gerava prejuízo, será que eles vão atuar mesmo no sentido de recuperar essa empresa ou vão tentar atuar para tentar liberar um monte de gente, diminuir custo, para tentar ter alguma margem de lucro ainda? Como que ficam os direitos dos consumidores que contrataram com a Amil lá atrás e agora nem sabem para que empresa vão participar, talvez nem saibam que foram vendidos para uma outra empresa? Então, muita gente diz que os planos individuais a cada vez menos estão sendo ofertados, é uma realidade, muito embora seja uma realidade dos grandes planos, que o Brasil é um país gigante, então a gente não pode tirar um retrato que seja de todos os estados. Em várias cidades menores, os planos individuais ainda existem, mas as grandes empresas não querem. Tem a Prevent Senior, né, Prevent Senior, que está hoje em dia ocupando o mercado num segmento que estava muito deficitário, que era planos para pessoas jovens há mais tempo, cujo risco de utilização é maior, consequentemente os custos também, o que não traz tanta atratividade no mercado. Então fica essa provocação. E segundo, uma outra questão também que tem sido motivo de debate, gente, eu estou aqui fazendo provocações, tá? Para elogiar plano de saúde, me basta aqui meu exemplo de ter contratado 3 e estar em dia com 3 há muitos anos. O PROCON de São Paulo pediu que a ANS fiscalizasse, hoje em dia, um movimento que se chama de verticalização, que é um movimento que tem que ser analisado, não é ilegal, mas tem que ser monitorado, em que muitos planos de saúde estão constituindo redes próprias. Então, o próprio plano é dono do hospital, das clínicas médicos próprios. Num primeiro momento, eu não vejo problema, acho que é bom, porque, em tese, o plano pode fiscalizar melhor seus prestadores para evitar gastos desnecessários, atitude em saúde preventiva, que vai importar em diminuição de custos futuros. Mas e se ele, dono do plano, começar a entender que para aumentar a margem de lucro ele tem que diminuir a qualidade do serviço? E se aqueles hospitais que a gente contrata e que são determinantes para a nossa contratação e os médicos que ao longo do tempo vão saindo do plano e deixando o plano mais fraco, não há para a gente um direito obrigatório de manter a mesma rede, a não ser que o plano tenha ofertado e garantido, negociado com a gente. Do contrário, os prestadores locais podem ser substituídos desde que nós sejamos comunicados e que eles tenham, né, uma reposição em mesmo nível, o que é difícil de acontecer. Então a gente paga um determinado plano que era muito bom, ao longo dos anos eles vão tirando os principais hospitais, os principais médicos que não aceitam determinadas negociações, a gente tem um contrato que vai ficando desequilibrado. Que o preço que eu pagava reflete uma base objetiva que não é mais mantida, o que pode até demonstrar uma excessiva onerosidade. E não é desequilíbrio patrimonial, é mesmo falta de contraprestação equilibrada. Fora as vezes onde a gente vai se internar ou ter algum problema e descobre no momento da internação que aquele local foi descredenciado e eu nunca fui informado. Essa informação de plano de saúde sempre tem que ser feita para mim, do plano para o usuário. O que muitas vezes acontece é que planos coletivos têm informação entre estipulante, contratante e plano. Em tese, bastaria a comunicação do plano para o contratante maior e a gente, em tese, poderia exigir do contratante, OAB, Cândido Mendes, uma outra empresa, o que é um equívoco. O usuário, o beneficiário, ele tem legitimidade individual de questionar, ele tem direito de poder pedir informação, não depende do RH do contratante da empresa. Ele pode até pedir portabilidade depois de 2 anos de plano para aumentar a competição ainda que de planos empresariais. Então é importante deixar claro que o usuário tem direito de discussão ainda que individual e de natureza coletiva.
E a questão da verticalização me chama a atenção para que a gente fique atento a eventuais mudanças futuras de um cenário que, na busca por maior lucro, pode diminuir o investimento em qualidade, o que é, obviamente, uma ameaça, né, para a segurança de todos nós. Também temos um problema recente, e eu peguei tudo notícia de jornal recente, tá, para não ficar reproduzindo os discursos que eu já falo e tentar provocar a gente para uma questão que é bem atual. A Câmara agora está debatendo alterar o Estatuto do Idoso para permitir aumento de planos de saúde. A gente tem hoje em dia um mercado que é muito complexo, com regras de diferentes bases, Código de Novo Civil, Código de Defesa do Consumidor, Constituição, Estatuto do Idoso e regras da ANS, de Direito Administrativo. Resoluções, súmulas de diretoria colegiada. Só da ANS são quase 400 normas de direito administrativo. Eu estudo e trabalho isso há muito tempo. Se perguntar para mim se eu conheço grande parte dessas resoluções, eu vou te dizer que não. De 400, eu sou muito sincero, não tem como. Conheço as principais, outras além, por questões de pesquisa acadêmica. Mas é muito difícil. Então, imagine para um usuário que não tem conhecimento legal, porque, em geral, né, para a gente ser mais dominado, a gente é mal informado propositalmente, e ainda assim um profissional especialista na área tem dificuldade num setor que tem muita complexidade técnica. E nem sempre esse setor é completamente isento. Tem muitas críticas que são feitas à ANS, muitas vezes por uma atuação que não necessariamente reflete o melhor interesse do mercado, e sim certo privilégio de determinados grupos, a memórias de informação. Então, há quem diga que as agências reguladoras foram capturadas, na teoria da captura, que é uma teoria de direito econômico. Eu não quero fazer uma afirmação tão forte, mas já existem várias situações onde se detectaram erros na metodologia de cobranças de reajuste de plano de saúde coletivo. O TCU, Tribunal de Contas da União, já reconheceu a metodologia falha, que criava uma possibilidade de aumento indevido. A gente viu recentemente a ANS na pandemia agindo bem por um lado, quando determinou a obrigatoriedade de atualização do rol de procedimentos para inserção dos testes de Covid, porque, como foi bem dito a provocação inicial, há uma discussão grande hoje em dia nos tribunais. Então, olha a insegurança jurídica no STJ, que vai ser, né, quase que a instância final de discussão de matérias dessa natureza, sem um enfoque constitucional puro. A gente tem divergência entre a terceira e a quarta turma em vários assuntos. Então, cuidado, colegas advogados, quando forem estudar a jurisprudência do STJ, porque muitas vezes a maneira como o acórdão é redigido induz a uma informação que não é realidade. Porque no que diz do rol de procedimentos, o que é rol de procedimentos? É uma lista, vou tentar simplificar, tá? Sem vaidade nenhuma aqui. É uma lista de cobertura mínima obrigatória. Então, para que a gente tenha um parâmetro da mínima cobertura do que tem que ser colocado dentro dos procedimentos de doenças cobertas contratualmente, a gente tem uma lista ali que seria uma baliza. Aquela lista, para muitos, e para a quarta turma do STJ, ela é taxativa. Então, o plano só tem que cobrir obrigatoriamente, sob pena de descumprimento e cometer um ilícito, aquilo que expressamente estiver colocado. Então, se são 10 procedimentos, são só os 10 e acabou. De um outro lado, a terceira turma, também do mesmo tribunal, com a mesma força jurídica, né, compondo a mesma seção, entende que aquele rol é só um exemplo, é exemplificativo, não é fechado. A gente não pode fechar um número de procedimentos, porque a saúde é muito dinâmica, que o corpo humano muda, a ciência demanda determinados tratamentos especiais a cada pessoa, sem generalização, é casuística, debate, enfrentamento das situações, das suas especiais dimensões e características. Então, aquele rol de procedimentos não pode ser estático, porque cabe ao médico assistente determinar a melhor linha terapêutica, cabe ao médico dizer qual é o tempo de internação, não tempo de contrato, que já foi retirado em contratos anteriores por alteração legal, e o CDC já entendia que era cláusula abusiva. Cabe ao médico dizer qual é o número de sessões que tem que ser realizadas dentro de um tratamento que tenha a doença como obrigatoriedade de ser tratada. Então, se a doença é a obrigação principal, os tratamentos, próteses, órteses de qualquer natureza seriam obrigações acessórias. Então, a gente tem que ter uma compreensão dessa questão do direito, para que a gente não fique com um rol de procedimentos que impeça a atuação do que é importante, por uma redução de custos. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas questões, porque esse debate que eu falei de alterar o Estatuto do Idoso, o que eles queriam, que vocês estão vendo na imagem aí? Eles querem tirar uma base jurídica que é de uma interpretação bastante ainda
polêmica e que hoje em dia a última idade, mudança de faixa etária em planos de saúde dos novos, são 59 anos. E por que 59, não 57, 55? Porque o Estatuto do Idoso, e idoso para a lei, é o quem tem mais de 60. Então tem um artigo na lei do Estatuto do Idoso, artigo 15, salvo engano, que não foi revogado, que diz que o idoso não pode ser discriminado simplesmente pela idade. Então se ele dorme com 59 anos e acorda com 60, o plano dele de saúde tem que aumentar 70%, 80%, como muitas vezes acontece. Qual foi o real motivo para ter um aumento tão drástico? Em tese é o risco. Quanto jovens há mais tempo, mais a gente fica, mais suscetíveis a doenças, consequentemente mais caro pode ficar o tratamento, por isso que eles teriam que pagar mais. Mas a gente tem hoje em dia uma interpretação ainda legal que proíbe uma discriminação nesse sentido e um entendimento jurisprudencial que entendeu que pode aumentar depois de 60. Ainda que a lei diga que, em tese, depois de 60 não pode ter discriminação. Que não seria discriminatório aumentar porque tem justificativo de custo. Mas para aumentar tem que ter base no contrato informando, tem que ter cláusula que diz quais são as faixas etárias e os índices, e os aumentos não podem ser desarrazoados, aleatórios, sem base atuarial idônea, que possam permitir quase que a expulsão do consumidor de contratos desse tipo. Mas isso é uma análise muito subjetiva, porque raramente, judicialmente, a gente encontra uma prova, cálculo atuarial, nota técnica de um atuário, explicando especificamente quais foram as despesas, porque se justifique um aumento para buscar o equilíbrio econômico em percentuais altos. Então, os advogados têm que tentar entender um pouquinho de matemática, de cálculo atuarial e questionar muitos peritos que eu tenho trabalhado em processo, onde os peritos parecem que desconhecem completamente a formação de custo, alegando que há previsão de aumento. Mas a discussão não é se pode ou não aumentar. Isso a gente entende que pode para manter o equilíbrio. Mas se você aumenta um plano coletivo em 40% por sinistralidade, que é o uso além do que foi preservado, ele tem que provar de onde ele chegou aos 40%. Então ele tem que demonstrar os custos do setor. Raramente isso acontece e poucos advogados insistem na prova atuarial, na demonstração de documentação idônea. Fica a dica para a gente discutir. O que se quer mudar agora é acrescentar no Estatuto do Idoso o que está em vermelho, porque o que está no primeiro parágrafo, nos planos de saúde, pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Essa que não pode, vedar a discriminação por isso. O que eles querem tentar fazer agora? Já passou pelas primeiras comissões, tá? Isso aqui amanhã ou depois vai ser discutido pelas pessoas que a gente colocou ali para votar. Sendo permitida a aplicação parcelada do reajuste da última faixa etária após 60 anos. Então, olha que perigo que a gente corre, que já tentam tirar uma proteção que a gente já tinha no Estatuto do Idoso, que foi burlada por uma interpretação judicial pelo equilíbrio econômico-financeiro e necessidade de aumento, o que eu entendo razoavelmente, só que agora querem colocar uma cláusula genérica na lei. Então é uma briga grande, que a discussão não é só em tribunal, a discussão vai para a política. Eles tentam tirar as bases legais, aí a lei do consumidor se reforça como uma das leis mais importantes. De novo, aqui do dia 10, 3 dias atrás, 4 dias, a comissão aprova regras para reajuste de plano de saúde por mudança de faixa de idade. Eles querem mudar para 10 faixas etárias e ter algumas acima de 60 anos, 70. Já existem contratos antigos em que você tem 70, 80 anos como faixa. Vários contratos, por exemplo, da Sul América, depois de 60 anos, você tem uma cláusula vitalícia de 5% ao ano, fora o reajuste da ANS. Então, se já tem reajuste para poder reequilibrar custo setorial, eu vou colocar um outro reajuste que não tem diretamente ligado à idade. Então, se tem gasto pequeno de sinistralidade, eu não tenho desconto. Se tem gasto acima, eu pago sempre a diferença. Não tem um setor que, para mim, vai ter um controle tão grande. Então, de novo, coloquei para vocês só um pouco que eu disse aqui, reproduzido. Eu já coloquei no grupo da comissão nessa apresentação, depois posso disponibilizar para alguém que se interesse, só como reforço. Foram pequenos, são poucas, mas para a gente pensar um pouquinho nessas questões. Uma outra decisão, já sei que o meu tempo já está diminuindo, mas vou forçar um pouquinho para tentar encerrar aqui com os debates futuros. Abro mão, se for eventualmente, se eu passar um pouquinho, vocês me avisem de alguma manifestação futura. Essa é uma decisão recente, que foi confirmada em grau recursal, para concessão de um medicamento que foi indicado pelo médico assistente necessário a combater um problema grave de uma segurada. E uma segurada de muito tempo do plano. E a alegação do plano é que não posso pagar esse medicamento porque ele não consta o quê? No rol de procedimentos da ANS. Mas o plano não tem tratamentos substitutos. Não há possibilidade de outros tratamentos. Não é que ela escolheu isso aqui porque ela quer. Não é porque ela quer tomar um medicamento que é Stelara, que custa mais de R$31 mil mensais aproximadamente.
É porque ela teve que se tratar com algo que a ciência entendeu que era compatível com a possibilidade de cura dela. É uma análise médica, tem um relatório médico circunstanciado. O advogado que atua na área de plano de saúde, ele tem que ter um bom relacionamento com os médicos. São os médicos que vão dar os documentos, os laudos, que demonstrem a real necessidade, os riscos, para que o advogado tenha elementos jurídicos diante de um laudo técnico para indicar que aquele é o melhor resultado terapêutico. Ou que o tratamento tem que ser feito de forma domiciliar em casa e não no hospital, onde os riscos de infecção aumentam, a questão da própria reação da pessoa ao estímulo do ambiente também pode ter influência no tratamento. Então foi confirmada uma decisão, feliz, né, decisão, foi de 3 dias atrás, condenando o hospital a pagar a indenização, né, compensação por dano moral, pela recusa indevida, porque eu sou um defensor sempre que a recusa indevida de tratamento gera dano moral. Não consigo achar que alguém que tem uma recusa de tratamento, de atendimento, não acha nada, vai para a praia, vai tomar uma cerveja, fica na boa, pode não morrer, ficar depressivo, mas tem que ser punido, até pelo aspecto punitivo pedagógico do Instituto Dano Moral. O valor da indenização é proporcional à extensão do dano. Então, se você não ligou muito para uma negativa, o dinheiro de indenização é pequeno, mas quando não se pune uma negativa desse jeito, é quase que tem um mero descumprimento. Lembra da súmula 75? A gente aqui combateu tanto. Eu acho péssimo essa palavra mero descumprimento, porque não tem mero descumprimento. Você minimiza um descumprimento que é uma coisa importante, no mínimo frustra a expectativa legítima de todos nós. Então, ficou afinal só consignado aqui naquela mesma decisão, eu coloquei o destaque, vale registrar que não cabe ao operador restringir sua responsabilidade quanto à efetivação do tratamento indicado pelo médico assistente de que trata o paciente. Eu também não acho que basta somente um relatório médico, tá? Para dizer se eu entendo que é taxativo ou exemplificativo. Não é taxativo para mim de forma alguma, mas também não pode ser exemplificativo sem nenhum critério, porque senão algum médico irresponsável ou corrupto daria um relatório que sem base científica, sem estudo do plano, sem estudo do núcleo de apoio ao judiciário, permitiria um custo de tratamento que é alto, e o custo de um tratamento alto impacta a economia do próprio contrato, é inviabilizar o plano, tem que fazer repasse. Então não acho que pode ser concessão irresponsável, mas está longe para mim de ser rol taxativo diante do dinamismo das doenças, das possibilidades, do acompanhamento que cada pessoa pode ter. Já caminhando para o finalzinho, uma outra decisão também de 2021, essa aqui, salvo engano, do próprio STJ, sim, da ministra Nancy Andrighi, o pedaço de destaque está em terceiro. A despeito do entendimento da quarta turma, então percebam que aqui eles fizeram no acórdão uma questão que é correta. Ele menciona a divergência. Mas há acordos da quarta turma que começa assim: a jurisprudência dominante dessa corte entende que o rol é taxativo. Então o cara que desconhece, o advogado que não lê tanto no pesquisa diferente, se convence por um acórdão que se apropria de uma decisão que em tese é única quando há divergência. Então eu trouxe aqui interessante para reforçar o entendimento recente pelo rol ser exemplificativo, mas com a menção da divergência. E muita gente às vezes só debate, só defende um ponto de vista único sem demonstrar eventual outro ponto, até para poder mostrar a força do seu argumento em detrimento do outro. Já no finalzinho, a despeito do entendimento da quarta turma em sentido contrário, a terceira turma mantém a orientação firmada muito nessa corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. Então, existe hoje em dia uma decisão para tentar pacificar esse entendimento, já tentaram dizer para ter tipo uma teoria híbrida, que seria exemplificativo, mas com necessidade de demonstração de eficácia, impossibilidade de outros tratamentos, o que para mim já seria óbvio dentro da própria ética orientação médica, tá? E eu também sou um defensor da aplicação da chamada teoria do adimplemento substancial, que é uma teoria que não está positivada no nosso direito, mas que deve levar em consideração o tempo de contribuição que a gente teve em planos, para que a gente não possa ser descartado quando a inadimplência hoje em dia, que é o principal motivo para cancelamentos de plano, nos planos individuais novos, 60 dias somados ou consecutivos nos últimos 12 meses, desde que comunicados por escrito até o 50º. Então percebam, se eu atrasar 5 dias por mês, que é pouco, em um ano eu tenho 60 dias, o plano consegue me expulsar. E o plano não quer que eu vá ficando com ele, que cada ano que eu fico, em tese o risco é maior, estou jovem há mais tempo, meu custo é maior, o plano está tentando fazer uma seleção adversa e expulsar pessoas que gastariam muito para tentar formar um novo contingente. E essa, para mim, é uma teoria que deve ser aplicada especialmente aos demitidos sem justa causa e os aposentados que, em tese, só teriam o direito, mesmo que paguem integralmente o que anteriormente eram contributários, rachavam em proporções diferentes, que eles têm um tempo máximo de 2 anos
depois empregado. Então tem casos em que você trabalha 25 anos numa empresa, depois é demitido, quer manter o plano de saúde que você ajudou a contribuir, ajudou com mutualismo, pagar para poder ter receita, solidariedade intergeracional, pagando mais caro proporcionalmente à sua idade para não pagar tão caro na frente. E na hora que você mais precisa não pode, porque a lei do plano de saúde diz que acabou o tempo e não se considera o tempo de contribuição. Então alguém que se aposenta trabalhando 11 anos na empresa pode manter por tempo indeterminado, e quem trabalhou 25 pagou o dobro, contribuiu o dobro, não pode. Então é um choque de interpretações. E para isso a gente tem que preservar esses contratos, para evitar cancelamentos sem comunicação prévia, para pedir aumento do prazo de manutenção de contratos a demitidos e aposentados por essa mesma teoria, reforçar o dever de renegociar, né, os débitos, evitar cancelamento drástico como é. Se tentou na pandemia ter mais flexibilidade, ter mais prazo para as pessoas em dificuldade, mas saibam que na pandemia, olha o primeiro dado, aumentou o número de planos de saúde no Brasil. Então as pessoas ficavam com dificuldades, deixavam de pagar várias coisas, mas não deixaram de pagar plano de saúde. Então a inadimplência não ficou tão grande no setor a justificar um tratamento um pouco mais pesado, tá? Então, só para... Tem conceitos econômicos mais complexos, mas que é bom a gente falar, doutor, encerrar agora aqui. Só para encaminhar para o encerramento, que a gente já está no Perdão, no horário. Do empolgo você tem que falar no finalzinho. Tá, ok. Acabando, a gente tem que usar muito o quê? Diálogo das fontes, que é uma técnica de interpretação em que a gente use várias leis diferentes, porque a lei do consumidor, como base dessa relação, e ao reconhecer hipervulnerável, ela pede ajuda de outras regras. Então, a lei do consumidor, lei dos planos de saúde, o estatuto do idoso, dispositivos constitucionais devem ser usados, né, como argumentos válidos a enfrentar um tema, né, que é tão caro para a gente e que a gente fica tão dependente dos planos. Não quero punir bons planos, preciso deles, quero que eles sejam estimulados, porque atendem a necessidade da população, geram empregos, pagam tributos, estimulam competição. Mas que a gente não fique distante de uma necessidade de melhor educação, de proteção nessa área, o que infelizmente o poder econômico tem avançado e os retrocessos tendem a ser grandes em conquistas que foram muito duramente conquistadas pela gente. Então, foi uma provocação, peço desculpa pelo avançar do tempo, né? Roubei um pouco do tempo da mesa aqui, mas eu acho que não fazer essa provocação num ambiente como o nosso, que é um ambiente já que tem entendimento da importância desse setor, não só individualmente como profissionalmente, e às vezes eu vejo tantos eventos até organizados para colocar uma visão do plano de saúde como se fossem perfeitos, que não erram, e não vejo muito em determinados eventos o contraponto na defesa dos consumidores. Eu elogio os bons planos e critico as falhas, e gostaria que eventos futuros tivessem mais espaço para um debate que fosse equilibrado, para que a população tenha ciência de formas de pensar diferentes que formem, ao final, a intenção, né, e a interpretação de qualquer um de vocês. Gente, muito obrigado, agradeço a oportunidade, né, e desculpa aí o avanço do tempo. Caro doutor Tiago, agradecemos, né, a belíssima colocação, as considerações sobre o plano de saúde. Vamos passar agora a um breve resumo do currículo do Dr. Eduardo Chalde Martino Tostes, que é o nosso próximo palestrante. Ele é defensor público, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor no DECOM, mestre e doutorando pela UF, professor da pós-graduação da PUC-Rio e UF, membro do Conselho de Administração do PROCON Estadual, membro do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, membro da Câmara de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde. Prezado doutor Eduardo, passamos agora a palavra ao doutor. Boa noite a todos. Uma felicidade estar aqui, ao lado de vários amigos, assim, que são anos, né? 10 anos que a gente já está aqui dialogando e conversando e tentando fazer essa reflexão acerca do direito do consumidor, uma coisa concreta. Então faço aqui as minhas homenagens ao Bruno. Falo Bruno aqui porque é um amigo, frequenta a minha casa, pessoa especial, mora no meu coração, Bruno. Renata, que eu já conheço há tanto tempo, eu vejo ela grávida aqui, me dá tanta felicidade assim, porque o tempo vai passando e a gente vai vendo as pessoas assim, evoluindo, crescendo, felizes. Também. A gente, antes de ontem, muitos de nós aqui juntos, né? Então faço aqui, prosseguindo para também não me perder no horário, né? Doutor Tarcísio, doutora Aline, doutor Tiago,
Pô, assim, depois que o doutor Tiago falou, fica até difícil a gente tentar avançar e tentar explanar alguma coisa que seja novidade, né? Porque acho que a dificuldade é a gente trazer o novo. E trazer o novo realmente porque a OAB é realmente uma instituição sui generis. Ela consegue congregar a comunidade de intérpretes num ambiente possível para a gente falar. A gente não consegue ter isso, por exemplo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Agência Nacional de Saúde, mas aqui a gente consegue. E aqui eu acho que realmente é um fórum, talvez o ideal, o adequado, para a gente ter esse tipo de diálogo, e faço aqui coro realmente com o que o Dr. Tiago falou. A gente tem que tentar realmente trazer cada vez mais os planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde, para tentar debater aqui essas reflexões, porque eles conversam lá e decidem, por vezes, o rumo aqui da construção do direito, quando deveriam ouvir a todos nós. E se não ouvem, o que acontece? Judicialização. E aí depois reclamam. Mas enfim, tentando avançar aqui e tentando não me perder aqui no tempo, vou falar um pouquinho sobre o consumidor e os planos de saúde. Passando muito rapidamente, porque eu coloquei 3 pontos aqui que entendo que são essenciais, e falando sobre plano de saúde, realmente a gente atua nisso todos os dias. Saímos hoje aqui do Nudecom e viemos para cá com um bebezinho de meses, com uma placa que foi colocada na cabeça dele, que deveria ser trocada, e ele fez um plano de saúde há 2 dias. Então estava hoje lá, precisava com um laudo de urgência. Se não fizer esse procedimento, ele vai falecer. Então eu saí de lá com essa situação. E a situação realmente complexa. Você vai fazer o quê enquanto o advogado, o defensor daquela mãe que está lá? É uma situação de doença pré-existente, você não vai fazer. Você vai tentar, porque é uma situação de morte, judicializar, e depois você tenta salvar a vida da criança, e depois você discute o valor devido. Então essa situação, eu saí de lá hoje com esse problema. A gente deu a solução aqui, enfim, talvez não a ideal dentro do mundo do direito, mas aqui o coração nos possibilitou fazer. E realmente a gente não teve uma outra alternativa. Mas tal qual isso, a gente estava há umas horas atrás, 2 horas da tarde, em reunião com a diretoria da Alcare também, discutindo termos de cooperação sobre como melhor atender o consumidor, como melhor atender e responder aos órgãos de defesa do consumidor. E o que a gente estava discutindo lá era bastante interessante, porque quem atende consumidor de plano de saúde todos os dias sabe que se você não responder em determinados minutos ou horas, você vai ter que judicializar, porque a pessoa pode falecer. Então, a gente estava discutindo justamente a necessidade, tal qual a gente tem em outros planos de saúde, deles se comprometerem a responder em até 3 horas em caso de urgência e emergência. E a dificuldade, eles queriam colocar 3 dias. Assim, doutor, não tem como esperar 3 dias uma situação de urgência e emergência. A pessoa vai falecer, eu vou ajuizar a ação. Então, se é para fazer isso, eu não vou assinar esse acordo, não vou assinar esse termo de cooperação com os senhores. Então, todas essas discussões são discussões, estou falando de hoje, né? São discussões que a gente saiu de lá e discutindo essa situação. Hoje vem aqui, né, falar hoje aqui, junto de todos os senhores, acerca de plano de saúde agora, terminando o dia, amanhã na FGV de novo, e a gente vai dando aula disso e vai ouvindo e tentando debater, e é ótimo, porque a gente aqui pelo menos consegue refletir aquilo que às vezes você parece que é o inimigo quando você está em determinadas situações. Eu digo isso porque lá na ANS, quem mais frequenta lá são as operadoras, são as empresas. Então falar a nossa posição lá, por vezes, não é tão bem visto. Então é interessante a gente tentar ir destensionando essa situação, avançando para criar situações menos desarmoniosas, digamos assim. Tem que ter uma escuta melhor. Como o Dr. Tiago falou, o diálogo tem que ser melhorado nessa situação. E aqui, então, tentando avançar, essa discussão toda de diálogo, de compreensão. Por quê? Porque o direito, você vai tentando direito dentro do quê? Dentro dessa comunidade de intérprete de saúde suplementar. E é tão específico que a gente vai falar plano antigo, plano novo, né? Plano antigo que veio antes da lei de plano de saúde, plano novo que veio depois, ou o plano que foi adaptado, quais são as fontes, quais são os direitos, qual é o direito que rege toda essa conjuntura. São vários.
Então a gente compreender isso, seja da Constituição, CDC, Código Civil, Estatuto do Idoso, normas da ANS, a gente pode citar as normas do Conselho de Saúde, que são antigos, antes da própria ANS. Então a gente fala de plantão noturno, a gente vai observar lá que basicamente a gente pega situações de urgência e emergência que o plano quer atender, situações, por exemplo, de planos ambulatoriais, que só quer atender a pessoa por 12 horas, tal qual a Consul 13 fala, e depois a pessoa se vira. Mas a pessoa está lá, vai morrer. Então você acaba judicializando, inclusive argumentando acerca da ilegalidade dessas normas pré-ANS que ainda estão em vigor. Então tudo isso a gente vai tentando construir o quê? Tentando construir o direito com base nesse diálogo que é feito nos tribunais. A jurisprudência, ela vai tentando sim ser firmada e ser estabelecida, porque o direito não é lei. O direito não é lei. Lei é o pressuposto, que você vai começando partindo de lá para você tentar extrair os sentidos possíveis. E esse sentido, dentro de normas, dentro de uma teoria do direito, que a gente, na prática, observa que direito é prática. E a gente está falando aqui, todos nós somos práticos. E isso não é algo que seria uma falácia. Nos Estados Unidos, o realismo jurídico é o que impera. Então, o direito, enquanto prática social, Oliver Holmes, então você vai trazendo William Twining, Brian Leiter, teorias acerca do realismo jurídico, que é o direito na prática, para você tentar fazer uma predição do que você deve esperar. É isso que é discutido. E é isso que a gente está tentando discutir aqui, a prática do direito da saúde suplementar. Através do quê? Através de uma comunidade de intérpretes que atua nisso, que interpreta isso, e que, se for questionado, vai dar uma resposta ou vai judicializar a determinada questão em razão dessa prática toda, que é feita realmente por teoria, mas teoria sem prática não é nada. Falo isso porque eu sempre fui muito crítico, assim, crítico não, mas academia e tal, é legal, assim, sempre gostei de estudar, mas eu ficava até com o Bruno falando isso, que para ele parecia muito Sexo dos Anjos, era muito afastado. Mas ok, aí você depois acaba estudando, eu fui lá fazer um mestrado, doutorado, e dando aula e tal, só que tentando trazer pelo menos para uma linha de uma racionalidade prática, porque senão eu tenho essa dificuldade muito grande. Então cito esses autores todos que eu estava falando, norte-americano, lá também de Oxford, lá do Reino Unido, mas também estou citando aqui o Emílio Santoro, que é um professor da Universidade de Florença. Então é uma situação que realmente tem que se avançar. Não dá para falar que só a norma da ANS vai discutir, ir lá e pronto, acabou. Não, vamos tentar ir além. E essa comunidade de intérpretes, entendo aqui que sejam todos nós. E aqui, talvez, Bruno, seja o fórum realmente para se ter esse tipo de diálogo e construir esses conceitos acerca do direito à saúde suplementar de uma maneira adequada. Sem aquele tecnicismo que a gente observa lá na ANS. Eu falo isso que eu já participo há décadas não, né? Há uma década especificamente dessas reuniões lá. Eu entro lá sem entender nada e saio de lá entendendo menos ainda, porque é horroroso você ficar discutindo essas fórmulas, esses cálculos e diversas outras ciências. A gente está discutindo a ciência do direito, e se a gente quiser ficar saindo da ciência do direito, o pessoal gosta muito de discutir análise econômica do direito, e aí você mistura medicina também, saúde, direito. Eu estudei direito, não estudei economia, não estudei saúde. Então, se a gente vai falar de Luhmann, né, teoria do sistema, é o sistema do direito que eu estou discutindo. Então, as pessoas quererem justificar uma resposta acerca de modelos de eficiência econômica, que é o que se prega para você discutir isso, a gente poderia criticar indo na fonte, né? Então, você está citando Posner, que vai a partir de John Stuart Mill, que vai a partir de Jeremy Bentham, que é o utilitarismo que fundamentou a escravidão. Porque se é melhor para toda a coletividade, você vai aceitar isso como justificável. Então, todos esses tensionamentos, eu entendo que são relevantes que a gente faça para conseguir construir efetivamente algo que seja harmonioso. E harmonioso no sentido de uma compreensão do quê? De que a relação de consumo é desigual. A relação de consumo é desigual, tal qual a relação de direito do trabalho. E lá na Espanha, já há muito tempo se avança nessa teoria, que é a teoria o quê? Da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. É diagonal por quê? Porque entre privados, que não estão numa relação de igualdade, mas sim de desigualdade fática, de poder desigual, e aqui citando que é Sérgio Contreras, que foi quem desenvolveu essa teoria a partir dos estudos lá de Pamela Prado, que justamente fez essa divagação para construir e aplicar essa incidência direta da Constituição nos direitos fundamentais nas relações privadas em razão dessa desigualdade
enfática que se observa. Então, tudo isso é uma chave de leitura que eu estou tentando fazer com os senhores. Para quê? Para chegar nas compreensões que eu vou tentar divagar aqui e tentar compreender o porquê as situações são decididas de um lado e não de outro. E é difícil a gente ter essa comunicação efetiva onde está sendo discutido isso. Mas é importante compreender. E aí, avançando, essa judicialização, essa segurança jurídica, essa análise econômica que é colocada sempre como uma situação demonizada, que você vê uma situação errada acontecendo, e quando você vai combater, judicializa, você acaba depois penalizando a judicialização, que está tentando combater uma ilegalidade que está sendo perpetrada de maneira maciça contra os consumidores. E aí você tenta achar soluções simplistas, tentando reduzir ou diminuir a possibilidade de acesso à justiça. Então, as soluções que hoje começam a ser discutidas, que a gente vai observar o consumidor.gov como condição da ação, ou outras situações que vão sendo criadas e colocadas para você evitar a judicialização, ao invés de ir para a resolução do conflito, parte para o impedimento da resolução do conflito, achando que colocar a poeira embaixo do tapete vai resolver o problema. Só vai resolver o problema, assim, talvez do sistema lá judiciário, né? Mas quando acontecer com uma pessoa lá e não conseguir resolver, duvido que não vai judicializar, não vai querer ter essa solução resolvida. E aqui eu tento avançar, porque o Bruno já me conhece, a Renata também há bastante tempo, eu sempre tento pautar a minha atuação por meio do diálogo, sempre. Então a gente estava falando caso de planos individuais. Quando aconteceu isso com a Golden Cross lá e Unimed, a gente fez um TAC lá para tentar resolver essa situação que todos nós assinamos, a Renata, o Bruno, eu, o Ministério Público, para tentar garantir os direitos dos consumidores. E aqui, nesse caso da Unimed Rio, não foi diferente. Quando estava acontecendo todo aquele caos que estava falindo a Unimed Rio, ou quase 1 milhão de pessoas iam ficar sem plano de saúde, de novo uma força-tarefa foi montada, eu, Renata, Bruno, Ministério Público e vários outros, e fizemos sim esse TAC para garantir o quê? Garantir aquela solidariedade desse grupo econômico da Unimed para que, se esse plano acabasse, uma outra Unimed daquele grupo, Unimed Seguros, garantisse o atendimento nas mesmas condições. Essa foi a chave. Essa foi a virada que a gente conseguiu ter por meio desse TAC, e é lógico que a Unimed Rio, para se beneficiar disso e não ser liquidada, teria de cumprir todo o plano de saneamento disposto pela própria Agência Nacional de Saúde. Então, essa foi a arquitetura jurídica criada para um caso complexo, mas que vai servir de exemplo para a gente observar, e a gente fala isso porque eram mais de 50, 100 pessoas participando dessas reuniões, e ainda são, porque eu ainda participo até hoje. O pessoal saiu, mas eu continuei. Eu continuo, isso é horroroso, porque toda tem que ir fazendo os aditivos para evitar que a Unimed quebre, ou que esse plano não seja atingindo a sua meta final, que é a efetiva recuperação para atendimento melhor do seu usuário. E aqui, então, eu vou tentar avançar para o primeiro tema, feita essa breve ou longa, né? Introdução, acerca desse reajuste anual de plano de saúde. E reajuste, eu falo anual, por quê? Porque existem vários reajustes. E eu não vou falar de todos os reajustes, porque tem o doutor Tiago já falou da sinistralidade, a gente poderia falar da faixa etária, mas eu não, vou me ater a um só, que é o reajuste anual. É o reajuste anual por quê? Porque é o reajuste que vem todo ano, com base no quê? Na inflação médica, que é colocada a partir de uma fórmula que não tem como aprender. Eu não vou aprender isso. VCMH, variação de custo médico hospitalar, isso é impossível. É impossível até entender essas siglas todas. Aí você vai entender isso e vai entender pesquisando essa situação. Não adianta. Se pesquisa. Sabe como é que era o valor do reajuste que era calculado para o plano individual? Ele fazia o quê? O Yardstick Competition. É a fórmula econômica que eles utilizavam para olhar o mercado, em tese mais equilibrado e mais, em tese, próximo à perfeição, e aplica aquele resultado de lá aqui. E o que eles faziam? Eles faziam uma aplicação da média do reajuste anual do plano coletivo, que não era regulado, para colocar para o plano individual que ele deveria regular. Então, eu não regulo e eu aplico o reajuste de um plano que eu não controlo em nada. Era assim que era feito. Hoje mudou.
Hoje mudou, esse VCMH foi estipulado a partir de decisão do Tribunal de Contas da União, então ele é calculado 80%, tem uma fórmula que a ANS colocou, e 20% é o IPCA, que são, em tese, para as despesas administrativas. Mas isso para plano individual. Isso para plano individual, porque para plano coletivo, que representa 80% dos planos que estão aqui em vigor no Brasil, não tem controle. E se você olha no site da ANS, ou oficia a ANS para esse fim, eles falam, é livre, uma liberdade. E toda discussão que havia, e eu lembro disso porque a minha pesquisa de dissertação de mestrado foi essa, eu falei assim, por que a ANS não regula? Ela poderia. Ela falou, não pode, é livre. Não, pode sim. Tanto é que até 30 vidas, essa RN, Resolução Normativa 319, ela coloca esse pool de risco. Até 30 vidas, todos os planos daquela operadora, até 30 vidas tem que ter um reajuste único. Você faz o pool, você faz um grupamento para tentar dissolver aquela sinistralidade e aplicar um reajuste em tese menor para aquele grupamento de pessoas. Então, se ela já o fez assim, ela poderia pelo menos fazer, não estou dizendo uma intervenção drástica na economia, porque o Bresser Pereira, quando fez o Estado gerencial aqui no Brasil, naquela época de Fernando Henrique, inspirado no modelo americano, ele buscou justamente esse modelo do meio termo, esse modelo gerencial através dessas agências reguladoras para tentar operar essas falhas de mercado com uma certa agilidade e uma certa harmonia nessas relações. Mas sim, deveria a ANS tentar, tal qual o Tribunal de Contas da União já falou, avançar para um mínimo de regulação dos planos coletivos, porque ninguém consegue, e você chega essa demanda para a gente, ninguém consegue questionar esse reajuste de 50%, 60%, 300% naquele ano que chega para aquele consumidor que está na sua frente. Você vai falar o quê? Como é que você vai discutir isso? Você não vai discutir, você não consegue discutir, não consegue mesmo. E aí você judicializa, e a gente judicializa isso todos os dias lá, você vai perdendo, né? E aí perder é horrível, porque você tem a sucumbência agora, tem toda uma situação preocupante e a gente fica sem resposta. Hoje o direito não dá uma resposta adequada para a gente conseguir atuar. Isso é importante ser mais discutido, pelo menos que tenha mais transparência, mais informação e talvez algum parâmetro que a gente consiga tensionar esse eventual reajuste totalmente abusivo, que ocorre sim repetidamente nessas relações. E aqui eu vou tentar passar, não vou falar da dinâmica da inflação de saúde, aqui eu tenho sempre citando os estudos que passam sobre isso, envelhecimento, novas tecnologias, incorporação, são tantos fatores que aumentam o preço do plano de saúde, e eu sempre fico discutindo muito com o Erson, o desembargador Erson, ele faz doutorado lá com a gente também, e ele está discutindo isso de plano de saúde, ele sempre fica falando isso, se você dá o direito para um, você está, na verdade, desestabilizando todo o sistema. Então é uma situação realmente que você fica numa situação complicada, porque quando você está atuando o seu cliente, o consumidor que está na tua frente, você não vai pensar no sistema como um todo. Você vai pensar naquilo que é melhor para o seu cliente, dentro do que o direito comporta fazer. E aí se ele comporta hoje, é discutido se o rol é taxativo ou exemplificativo, não tenho sombra de dúvida. Se chegou na minha frente um problema como esse, eu vou judicializar. Eu vou judicializar, porque eu não tenho uma solução posta e pronta naquela situação. E isso vai desestabilizar todo o setor. O setor já é todo desestabilizado, não é por culpa do consumidor. Agora, querer colocar isso na culpa do consumidor ou dos advogados que atuam é de uma injustiça tamanha, novamente, querer colocar a poeira embaixo do tapete. E toda essa discussão do reajuste é taxativo, exemplificativo, toda essa situação desse reajuste, se pode ou não ser controlado pelo judiciário, pela ANS, você vai vendo que a jurisprudência é omissa. Ela vai falar em individual, ANS, coletivo é livre. E aí não enfrenta o problema. Você faz pesquisa e não acha essa solução. Não acha mesmo. E aí é fora a dificuldade da súmula 5 para você tentar, e a 7 para tentar chegar no STJ, quando chega ele não vai avançar sobre esse tema. Então, dá para tabelar, o que a ANS pode fazer? Não sei. Então, acho que talvez esse seja um fórum, talvez interessante. Tentar. O que a gente pode fazer nessas situações? Vamos trazer a ANS aqui, vamos trazer os planos aqui, vamos tentar debater, porque se isso chega para a gente tem que tentar avançar e ter respostas possíveis e passíveis para isso. Eu fiz a minha dissertação sobre isso, e quando a gente observa que eles falavam que não era possível você regular o plano coletivo, o que aconteceu, como o Dr. Tiago falou no ano passado, a pandemia acontecendo, eles proibiram o reajuste de todos os planos, inclusive os coletivos.
Então eles fizeram uma intervenção super drástica e ali confirma a hipótese que realmente, se eles quiserem, eles podem regular. Não regulam porque não querem, mas eles podem regular. A ANS já fez essa medida, já tem esse precedente. Então, não dá para ficar com desculpas esfarrapadas, ou o problema tem que ser enfrentado. E aí não enfrenta, vai para o judiciário, e depois vai ficar reclamando que está sendo judicializado, está desestabilizando tudo. Não quer enfrentar o problema? Dá no que dá. E essas cláusulas são todas assim, reajuste, desequilíbrio econômico. Você vê essas formas, essa forma, eu peguei vários contratos para ir mostrando aqui para vocês, é tudo assim, entendeu? Você não consegue trabalhar, você não consegue entender. E eu não vou ficar estudando matemática, nem cálculo atuarial e outras situações para tentar discutir com eles isso. Não dá, sabe? Não vou fazer 4 anos para ficar tentando falar que essa fórmula está errada. Pô, não é difícil. Então, basicamente, estou tentando mostrar aqui para os senhores uma falha hoje de regulação, tem uma falha de mercado e o direito ainda não encontrou uma solução satisfatória para essa situação, e é importante tentar avançar para tentar evitar que a gente fique toda hora discutindo reajuste expulsório, essa especialização, desequilíbrio no mercado, a preocupação, a análise econômica do direito. Enfrente esse problema adequadamente, enfrente esse problema. Não é enfrentado e ficam com esses argumentos paralelos para não pegar esse tema em concreto. Tá? Então aqui eu passo esse primeiro tema e coloco em debate aqui justamente para tentar avançar posteriormente e não me perdendo aqui no tempo, para o segundo tema, que é essa cláusula de cobertura. A cobertura, e exatamente como o doutor Tiago falou e o doutor Bruno, ao abrir aqui essa mesa, o rol, ele é taxativo ou exemplificativo? O rol, ele é taxativo ou exemplificativo? Ninguém consegue responder isso. Ninguém consegue. E a gente fala isso porque se você vai para o Poder Judiciário no plantão noturno, o que todo mundo fala lá? No meu plantão não, no meu plantão não, e vai dar aquela liminar, porque essa situação é tão calamitosa, é tão dificultosa, que não é no plantão ou no atendimento diário do consumidor que você vai encontrar essa resposta. Mas também, por sua vez, essa discussão lá no STJ afastada de todo mundo é muito complicado, não deixa ninguém participar efetivamente. Você vê negativas e negativas hoje e ontem, mais um indeferimento de amicus curiae. Tem que se tentar pluralizar melhor esse debate, porque a construção que vai vir de cima para baixo, de uma maneira muito intensa, e já adiantando aqui que provavelmente vai vir no modelo taxativo, isso, assim, sem esse debate, vai ser lógico questionar pela comunidade aqui de intérpretes, por todos nós aqui, e o que a gente vai ter que ficar fazendo na prática? Ficar trabalhando overruling, ficar trabalhando sistemas de precedente judicial para superação disso tudo? Complicado. Complicado por quê? Porque essa é a tendência. A cobertura, tentando trabalhar aqui dentro de um plano de referência, que é a regra, né? O ambulatorial, internação, com obstétrico, você vai vendo essas exclusões já previstas em lei. Não vou ficar trabalhando de tratamento experimental ou tratamento estético, mas tentando me ater a esse rol de procedimentos e eventos na saúde. Isso é um caos. Quem já foi a uma reunião de revisão do rol, e eu vou isso há 10 anos, você não consegue fazer nada. Nada, nada, nada. Você não consegue ir lá, porque para você apresentar qualquer proposta de incorporação tecnológica de um procedimento lá, você tem que ir com milhares de estudos que não são do direito, são da economia, da saúde, e comparação internacional, uma coisa assim, impossível para um ser humano normal e para instituições que operam nesse sistema contribuir nesse debate. A gente já falou isso lá na ANS, isso é um absurdo ser feito dessa maneira. No nosso modo de entender, os órgãos de defesa do consumidor deveriam ter a prerrogativa de pleitear a incorporação, e a ANS que fizesse essas avaliações outras para tentar verificar se é ou não possível essa incorporação, mas tentar condicionar isso aqui é realmente uma condição impossível de você ter um acesso a uma melhoria nesse rol de procedimentos, porque não tem como você fazer uma avaliação de impacto regulatório. Como é que eu vou fazer isso? Paciência, você não faz, os planos fazem, lógico. No que é interesse deles, mas aí fica sempre essa discussão aí de novo, e aí depois vai ficar questionando que a gente reclama e judicializa nessa situação toda, que se a gente poderia ter participado, aí você participa de eventos como esse e não consegue contribuir. E eu participo disso, novamente falando, há 10 anos, é de 2 em 2 anos que esse rol é visitado, de 2 em 2 anos, periodicamente. E assim, de 2 em 2 anos, isso é razoável?
esse é o fio da meada que está sendo pego de uma maneira desvirtuada para, assim, tirar toda a sustentação que a gente tinha para falar que o rol era exemplificativo. Por quê? Porque se era de 2 em 2 anos, o que aconteceu esse ano agora que mudou, e a tendência da STJ é efetivamente mudar a jurisprudência nesse sentido. Porque se eles estão discutindo se a taxativa exemplificativa, o ministro Salomão está puxando isso para um lado, a ministra Nancy pediu vista desse julgamento para tentar assim, elocubrar um pouco mais. E essa discussão realmente, como o doutor Tiago falou, é calamitosa, é uma situação que você não tem nenhuma segurança jurídica lá no STJ, e as cláusulas sempre colocam vinculando ao rol da ANS. O que está acontecendo na prática? Está se avançando para uma priorização da teoria da deferência judicial, que é essa doutrina Chevron, importada lá dos Estados Unidos, que você tem que priorizar as decisões tomadas em agências reguladoras, num primeiro momento, tentar ter esse afastamento a priori da decisão judicial. Para quê? Olha o que está acontecendo aqui, eu vou tentar avançar, porque isso tudo o doutor Tiago já falou. Para que a ANS tenha esse tempo, e agora, nessas reuniões que a gente participou lá, eles tinham entrado em vigor agora, 1º de outubro, uma nova normativa da ANS, que fez o quê? Diminuiu, colocou agora em tese, de maneira perpétua, permanente, a revisão do rol. Permanente a revisão do rol. Isso vai fazer com que aconteça o quê? Que você tire toda essa argumentação de que de 2 em 2 anos não é possível e pode ter medicamentos que sejam mais baratos e mais eficientes. É permanente. Colocou isso, é contínuo que a gente colocar, submissão de propostas contínuas. Esse novo formato de atualização do rol, que já entrou em vigor agora em outubro, tem 2 meses, né? 1 mês e meio, mais ou menos. Essa medida provisória também, que desse ano, 1067 de 2021, colocou também esse prazo máximo para avaliação da ANS de novas coberturas para serem analisadas no rol. Isso tudo é uma tendência que a gente vai observando do STJ ir ao encontro de um rol taxativo. Ir ao encontro de um rol taxativo. Eu não estou me surpreendendo, a gente participa dessas reuniões e desses debates que tem academicamente lá no STJ, e é sempre a premissa é a mesma. Se vocês observarem os artigos que são escritos, inclusive, nesses debates, e toda a discussão é sempre o rol. A análise e o impacto econômico que isso representa no setor. Então, na minha avaliação, o que vai vir no ano que vem é essa decisão colocando o rol taxativo para cobertura com base no rol da ANS. Isso vai ser... vamos acompanhar, né? Mas é a minha predição. A gente está falando predição de realismo jurídico? Predição. E aí, tentando avançar, porque o pessoal gosta sempre de colocar sempre para o advogado, para o consumidor, o ônus, né? O ônus do litígio, de não resolver os problemas, sempre falando da conciliação prévia e tentando trazer esses números, lógico, que são absurdos, né? Dessas milhares de ações que são judicializadas ano após ano, 2017, 2018, 2019, 2020, os números são estrondosos, realmente, um impacto muito grande. Não se tenta efetivamente trabalhar a resolução sistêmica dessa situação. Vai sempre se tentando trabalhar o quê? A mediação, conciliação, é sempre enxugar o gelo através de outras medidas e impedindo o trabalho. Eu fico sempre me questionando também. Se você quer falar que é uma obrigação, que é uma forma oficial de resolução de litígios, se a ação ela é remunerada, as conciliações, essas mediações, elas deveriam ter uma regulamentação melhor acerca da sua remuneração também. Você coloca lá e impede isso, porque qual é o estímulo que você tem, se você depende disso para que é o seu trabalho, o seu trabalho é esse, é resolver esse tipo de problema, você tem um canal aqui para resolver, e se você vai por um canal, a sua porta aqui não te remunera, que não é nem remunera menos, ela não te remunera, né? Impede que você até atue nela diretamente. É uma situação que aí você vai criando subterfúgios e várias argumentações sempre contra aquele que está tentando defender os direitos do consumidor, que ele que é o vulnerável que está tendo seus direitos violados. Mas ok, essas reclamações aumentam, a gente vê esses números altos, esse perfil de reclamação, qual que é o perfil junto à ANS, a gente consegue observar dentro daquilo que está regulamentado também na ANS, porque a ANS ela só faz um recorte daquilo que ela regulamenta, porque o que ela não regulamenta, ela nem aceita lá. Se você for falar alguma coisa que esteja fora do rol, ela não vai contabilizar. Se você for falar alguma coisa que ela não regulamentou, ela não vai analisar. E aí não vai contabilizar aqui para esses fins aqui, que todo mundo vai trabalhar com dados, mas são dados
falhos, são dados que não pegam, por exemplo, a judicialização daquilo que não está aqui incluído nessa regulação da ANS. E tentando avançar, aqui eu estou perdendo aqui meu tempo, pessoal, mas tentando avançar no sentido que o pessoal gosta de trabalhar NIP, esse instrumento de conciliação, resolução de 94% das soluções das demandas que lá chegam, que é esse instrumento aqui que a ANS utiliza, é interessante. Consumidor.gov também é uma outra ferramenta interessante. Não sei se isso seria efetivamente a solução, mas a gente observa um avançar da jurisprudência nessa teoria da pretensão resistida, de te impor a avançar nisso, mas como é que equilibrar isso com situações, por exemplo, de urgência? Esse bebezinho que hoje estava lá, eu vou esperar 7 dias essa resposta e ele vai falecer para eu judicializar? Mas enfim, para além disso, né, lógico que a gente trabalha com extremos, mas isso aconteceu hoje. São todas questões que a gente vai tentando discutir. A gente tenta sim, como todos nós aqui, a Renata, eu vejo muito fazer isso lá no Procon Carioca, esses termos de cooperação com os fornecedores. A gente tem esse termo que discute lá 3 dias para casos ordinários com plano de saúde, 3 horas para casos de urgência e emergência. Os índices de resoluções são ótimos, são bons mesmo, mas tudo isso a gente tem que tentar ir vendo de uma maneira equilibrada. Aí fica falando sustentabilidade no setor, sustentabilidade no sistema de justiça, inclusive para incentivar todos aqueles que lá atuam, não somente a essa mediação, conciliação ou situações que vão impedir a judicialização, mas sim situações que vão impedir a perpetuação de vícios estruturais que violam os direitos dos consumidores. Essa origem, a causa, não é combatida. Aqui cito um estudo que eu até escrevi junto com a doutora Simone, que era diretora de fiscalização da ANS, sobre essas formas alternativas para tentar avançar nas resoluções dos conflitos. Mas termino aqui, tentando cumprir o prazo regulamentar, tentando passar acerca dessas principais considerações que eu entendo que eram relevantes, acho que deveriam ser melhor exploradas para a gente discutir isso mais entre todos nós. Eu acho que realmente, reitero, o fórum adequado seria a OAB para a gente avançar nessas temáticas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Eduardo Schau, foi excelente, né, as colocações. Agora daremos a palavra à nossa mediadora, a doutora Renata Rubac, membro da Comissão de Defesa do Consumidor, que fará as colocações com o doutor Tiago Loyola e com o doutor Eduardo Schau. Boa noite a todos e a todas. Eu queria acrescentar 2 pontos aí, eu acho que primeiro do que o doutor Tiago colocou em relação ao contexto da pandemia. Durante a pandemia, né, todos os consumidores, pelo menos por razões óbvias, né, priorizaram o plano de saúde como uma despesa que deveria ser mantida, deveria ser paga, enfim, isso impactou, né, na estabilidade das operadoras de plano de saúde, tanto em razão da redução considerável da inadimplência, né, de consumidores e também de novos consumidores que passaram, que de repente que não tinham plano, mas que priorizaram essa contratação durante a pandemia, e que a gente percebeu que o setor como um todo fez muito pouco, né, no contexto de pandemia aí pelos consumidores, apesar de não ter tido o impacto como outras grandes empresas tiveram, né, em razão do cenário. Mas a gente percebeu isso pelo contrário, né? Não só não ajudaram, né? Se sensibilizaram, né, com o momento. A gente teve que atuar de forma incisiva, tiveram judicializações, questões de reajuste, para questões de atendimento, para testes, enfim, tiveram várias discussões durante esse contexto que eu acho que não precisaria ter acontecido, né, se o setor tivesse se colocado de uma forma um pouco mais solidária aí com seus clientes. Mas eu acho que era só um ponto que eu queria acrescentar aí a fala do Dr. Tiago. Não sei se o doutor teria alguma coisa para falar em relação a isso, tá? E também do Dr. Eduardo.
Eu vou já falar dos dois para a gente não avançar muito no horário. Doutor Eduardo, tenho o prazer de também já estar aí ao longo desses 10 anos, a gente atuando juntos aí na defesa do consumidor. Sem dúvidas, planos de saúde, eu acho que dentro da área, né, de defesa do consumidor é o nosso caso assim mais complexo, né, de resolver. Assim, as demandas são bem complicadas, são bem difíceis, e o que a gente vê é esse movimento realmente de culpar os consumidores, né, da situação da instabilidade ser culpa do consumidor. Eu já cheguei a presenciar em audiência pública em casos em que o consumidor teria que questionar o médico se aquele exame realmente era necessário, porque por questões de desperdício, de custo, enfim. Então, a gente vê algumas distorções aí, né, no setor, e claro que essa responsabilidade, se nós que somos, né, da área de defesa do consumidor temos dificuldades para chegar nesses números, nesses cálculos, imagina o consumidor que está ali sendo atendido pelo seu médico. Ele tem aquela relação, ele confia no seu médico. Se o médico está pedindo o exame para ele fazer, é necessário, e ele não tem que questionar o médico, né, em relação a isso. Ele não tem nem capacidade técnica para fazer isso. Então, a gente já vem há muito tempo ouvindo esse discurso aí da questão do desperdício, mas os números assim não mostram esse impacto aí na economia dessas empresas tão forte como a gente ouve falar por aí. Então, também queria saber, né, do doutor Eduardo se tem alguma coisa a comentar também em relação a isso, que você também já presenciou esse discurso comigo em alguns momentos. Então, era esses dois apontamentos que eu gostaria de fazer, e saber se os senhores e as senhoras teriam alguma pergunta também para passar aqui para os nossos palestrantes, que aí a gente já finaliza de uma vez só. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Fala no microfone que tá gravando, por favor. Boa noite. O doutor Tiago falou a respeito do aumento do plano de saúde para o idoso. A minha pergunta é a seguinte: o idoso que já tem o plano de saúde antigo, ele já tem o direito adquirido de não ter esse aumento, ou vai ser um aumento para todo mundo? Bom, esse é um tema, né, importante. Vou falar para Renato que eu não tenho que complementar nada, já passei do meu tempo antes, né, então não vamos gastar, vou fazer a resposta ao que foi dito. Entende-se hoje em dia, primeiro, que isso tem uma relação obrigacional, então que está dentro do contrato a previsão. Mas, em geral, os contratos têm cláusulas de variação por mudança de faixa etária, mesmo os mais antigos. Então, pode aumentar num primeiro momento, e teve um recurso repetitivo da STJ que entende que, para manter esse equilíbrio econômico-financeiro, pode ser aumentado desde que tenha alguma previsão, em geral tem. Só que na prática a questão é que nem sempre as faixas etárias têm previsão clara, ou tem mudança mostrando a faixa, mas não tem os percentuais. Então, na prática, cabe ao plano a demonstração da base efetivamente contratada e a demonstração de que é necessário aquele reajuste. Então, os contratos antigos, eles tendem também, na busca por equilíbrio econômico-financeiro, ter a possibilidade de variação. O que não pode ser feito é uma imposição de percentuais sem a devida comprovação. Porque às vezes tem contratos antigos que não tinham percentual, anos depois a gente pede uma cópia de contrato, que talvez nunca tenha sido enviada, e eles entregam um aditivo, uma tabela, uma planilha que não necessariamente era a base daquela negociação. Então, muitas vezes, contratos antigos têm termos de ajustamento de compromisso com a ANS para criar uma metodologia anual de repasse de custos, ou na ausência dos índices percentuais, hoje em dia muitas vezes está sendo judicializada essa questão. Então, um cálculo que muitas vezes é feito já em liquidação de sentença por um atuário para chegar a um percentual que seja equilibrado, mas não seja aquele que é unilateralmente imposto. Em algumas outras situações, tem decisões que entendem que na ausência de um índice correto, vai ser aplicado o índice da ANS anualmente para poder recompor essa perda. De nada. Obrigada, doutor Tiago. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Pode falar. Doutor Tiago, eu só tinha comentado, eu queria só consolidar a informação. Aquelas pessoas que trabalham 30 anos na empresa e saem da empresa, eles não têm o direito de ficar ad eterno com o plano.
e com 11 parece que pode, e com 30 não pode. Como é que seria isso? Isso, é importante lembrar que como a gente tem muitos tipos de contrato, tem um contrato que o meu empregador paga tudo para mim, tem um contrato que eu sou contributário, onde eu pago um determinado percentual ao valor, ainda que seja R$1, a empresa paga 999. Nesse modelo do contributário, a gente teria ainda coparticipação, né, que são outros. Aos contributários, ou seja, aqueles que contribuíram ao longo de todo o tempo, pagando um pedaço do seu pagamento, a lei dos planos de saúde, salvo engano, artigo 30 e 31, a lei 9656 de 98, tem uma regra que quando você for demitido, ao demitido sem justa causa, exonerado sem justa causa ou aposentado, quando eles terminam essa relação, portanto, quando forem aposentados ou sem ter dado causa afastados do trabalho, eles podem manter o seu contrato por um prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Isso é o demitido ou exonerado, desde que eles paguem integralmente. Isso serve para que você não fique desassistido, que de uma hora para outra o seu patrão te mandou embora, você fica sem plano. Então você pode manter o mesmo plano naquelas condições vigentes e agora você paga tudo. Então se antes você pagava R$1 e seu empregador 999, o plano recebia 1.000. Agora o plano receberá os mesmos 1.000, mas pago só por você. O que eu provoquei é que esse prazo de 24 meses para mim ele é curto, porque ele vem de um cenário onde o mercado era muito diferente, tinha muito mais plano individual ofertado. Hoje em dia tem muito menos, o mercado está muito mais concentrado. Então eu defendo pela teoria do adimplemento substancial que se reveja esse prazo máximo de 24 meses e que se permita, por exemplo, a manutenção enquanto o consumidor quiser, já que o custo que o plano terá será integralmente pago pelo usuário. O paralelo que eu fiz é que ao aposentado, na mesma regra jurídica, que tiver contribuído como contributário por 10 anos, ele pode manter por tempo indeterminado. Então o que eu disse assim, numa situação concreta que eu tenho, hoje em dia está judicializado, está em grau de tutela recursal, a gente está mantendo um contrato, é uma ex-empregada que trabalhou 28 anos e 7 meses, faltando 1 ano e 3 meses ela foi demitida, deram a opção dela manter, que ela não tinha alternativa, ela tinha que manter, e depois do prazo de 24 meses o plano tentou cancelar o plano de saúde e eu ingressei com uma ação judicial pedindo a manutenção do plano, já que ela queria pagar integralmente, que era importante que ela ficasse, que ela tinha contribuído para toda a formação do equilíbrio econômico financeiro de um plano, porque ela contribuiu 28 anos saudável e na hora que em tese ela poderia ter que usar, descartaram. E o paralelo é que se um colega dela, que trabalhou 11 anos, mais de 10, portanto, se aposentou lá, ele contribui muito menos para o mutualismo que é profundo e tem o direito de ser mantido integralmente quando ela não. Então são situações que pelo diálogo das fontes, cada caso concreto na casuística a gente tem que analisar. Só uma provocação porque a gente tenha talvez novas opções buscando a preservação de um contrato e equilíbrio econômico-financeiro, mas que não descartem pessoas que depois de longo tempo de contribuição e ajuda na formação do grupo não possam continuar ainda que queiram pagar integralmente o valor dos planos. Então foi só um paralelo que é um caso concreto que leva a gente a uma reflexão de uma interpretação que não é isolada, porque a lei dos planos de saúde, 24 meses acabou. E nesse caso concreto eu mostrei que a mesma lei cria situações paradoxais, injustas, de alguém que contribuiu quase 3 vezes mais do que o outro e não tem o direito de ser mantido quando o outro tem por uma interpretação literal desse dispositivo. Então acho que a gente tem que evoluir nesse tipo de discussão, manter o máximo que se possa, estender eventual prazo de inadimplência, porque é um contrato muito importante para todo mundo, né? Um contrato existencial, né? Um direito dos mais importantes para todos nós. Isso. Não, ela continua no primeiro momento talvez sendo coletivo, mas ela vai ficar dentro daquele grupo coletivo dos ex-empregados ou aposentados. Então ela pode até sofrer, eventualmente, alterações no custeio de acordo com as regras dos semelhantes. Foi demitida. E aí disseram para ela, eu quero contratar um individual, já que acaba 24 meses e não posso ficar, não temos mais individual para ofertar. Eu não tenho interesse em ofertar individual. Então, o que acontece é que, na prática, muitos dos ex-empregados ou pessoas que querem contratar um plano hoje, criam uma pessoa jurídica, uma microempresa, para contratar o plano. O que é uma burla. Em tese, sim, porque o plano vai dizer, eu não oferto individual, a ANS não me obriga, eu só vendo coletivo. Então, para você me contratar, você tem que ter um... Isso. Se o plano quiser, em tese, pode, porque ele tem a liberdade de contratação. Você pode fazer uma regra de transição, pagar um pedágio para se adequar. Mas os planos não querem muito ofertar novos individuais, porque eles sofrem limitação da ANS. Um coletivo pode ser cancelado
depois de 12 meses de vigência, desde que eles avisem com 60 dias. O coletivo não tem fiscalização da ANS em relação ao aumento, que em tese é poder de barganha comprovado. Então, no máximo, os planos não querem ter aquilo que a ANS controla muito. Fala no microfone, por favor, que está gravando. Melhor, obrigado. Colocaria ela como se ela fosse aposentada, num grupo de aposentados. Exato. Eles têm já, ou as aposentadas individuais continuam vinculados a um plano cujo custeio é calculado em cima dos usos, nas regras normais. Então, de novo, não quero que o plano faça além do necessário, porque isso, como o Eduardo bem falou, tem um impacto na economia do contrato. Mas eu acho que é injusto um sistema que, numa interpretação isolada, descarte alguém que contribuiu saudável para a formação de um plano e na hora que ela quer permanecer, mesmo pagando integralmente, o plano não quer. Porque em tese ela é jovem há mais tempo, dali para frente ela tem mais risco de usar, o plano não quer arriscar ficar com alguém que custe para ele mais do que aquilo que ele arrecadou. Então talvez tenha que ser feita uma transição. Para ela continuar, ela tinha que ter uma pessoa jurídica. Essa minha cliente até tinha. Mas eu acho que ela não tem que contratar por uma pessoa jurídica se ela tem uma possibilidade de argumentação de ser mantida pagando integralmente. O plano não gasta R$1 a mais do que ela gastaria. Mudou a fonte de custeio. Antes era o bolso da empresa e dela, nas proporções que fossem. Hoje em dia é o mesmo dinheiro só dela. E assim mesmo o plano fala, não quero. O que eu acho que é injusto em muitas situações. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada, viu, pelas colocações. Agora eu vou ter que passar aqui a palavra para o doutor Eduardo, que ele vai fazer as considerações também finais. E depois, caso alguém tenha mais alguma pergunta, a gente vai para o encerramento. Então, Renato, eu só agradeço. Foi ótimo. Na prática, até lembrando desses casos agora que vocês estavam falando, né, a gente judicializa. E aí tem a decisão judicial para colocar em plano individual para esses casos, assim. A gente, assim, na prática a gente faz isso. E aí consegue essas decisões, vai para a ANS, eles têm que colocar lá num catálogo específico, que não é registrado, eles não podem vender, né, plano individual, mas bota por decisão judicial, tem que cumprir. Mas enfim, só para fazer esse agradecimento, então, Bruno, ao convite, né, doutor Bruno, a formalidade final, né, mas realmente, assim, foi ótimo discutir esse tema, a gente adora, né, discute, trabalha e estuda, então é sempre bom a gente debater, ouvir o doutor Tiago, é excelente, assim, a gente vê que ele entende muito, assim, do assunto, é bom, né, porque a gente consegue dialogar com pessoas que trabalham essa mesma linguagem para a gente construir novas reflexões, então fica aqui esse agradecimento à OAB, à Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a figura aqui do doutor Bruno, muito obrigado de novo. Obrigado. Mas eu acho que faltou então um complemento disso que você esclareceu agora. Existe o plano individual, mesmo que a operadora não tenha mais oferecimento desse serviço, ou seja, do plano de saúde individual, a decisão judicial obriga a operadora de plano a fornecer um plano individual e aí a ANS tem um rol específico, uma previsão específica para agasalhar esse plano e a manutenção desse plano individual. Todo plano ele tem que estar registrado lá na ANS. Se você oferece um plano no mercado e não registra, você sofre a maior sanção que tem, porque você está se furtando a regulação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Mútua, com a Camperja, com a Camarge. Eles ofereciam planos aqui para os membros e não se vinculavam à ANS. Mas nesse caso, como para plano individual, mesmo que a operadora não oferte no mercado, vem uma decisão judicial, ela vai ter que cumprir, a ANS vai ser comunicada disso também, eles simplesmente vão ter a ciência de que esse produto está sendo comercializado. Comercializado não, né? Está sendo disponibilizado a esse consumidor específico por força judicial. Eu achei importante essa colocação, porque a antecessora do Dr. Eduardo, lá no DECOM, a doutora Patrícia Cardoso Maciel, perdão, acho que o nome está correto, ela falava, usava uma expressão, porque eu sou pé de fábrica, eu gosto de resolver os problemas, eu gosto, e de fato, como aliás, o doutor já colocou, o doutor Eduardo, esse debate acadêmico às vezes se afasta muito da concreção dos direitos e da realidade dos usuários.
E efetivamente, então você vê, é a questão. Mas o debate técnico. Não há possibilidade, porque nós não temos esse plano mais individual no nosso rol de serviços ofertados, mas mediante uma determinação judicial, é sim possível que aquele que não tem mais nos seus serviços o plano individual seja obrigado a fornecer e a ANS a aceitar como regular essa prestação de serviço. Então, isso foi um ponto esclarecedor sobre esse aspecto. Outro ponto também que eu falo rapidamente, que eu soube no outro dia, é que os planos de saúde sobre Covid, que foi falado também, ele, por algum entendimento, eu não sei se tem base na ANS, existem 3 exames de Covid que vocês devem conhecer. Tem o RT-PCR, que é aquele para verificar se você está com Covid, que é o famoso cotonete, né? Que é uma cotonete que enfia no nariz e coisa. E o sorológico, que é o IgG e o IgM. A IgGM, alguma coisa assim. São 2. E aí me foi informado no outro dia que os planos só estão custeando um dos 2. Eu falei, mas espera aí. Todos sabem que os sorológicos são 2. Não, mas é que o plano paga e o outro o consumidor tem que pagar. Quer dizer, cria-se entendimentos que sempre acarretam em maior ônus para o consumidor. Eu não considero que isso seja razoável. Então, Não, eu soube o procedimento dos operadores de plano e dos prestadores de serviço de medicina diagnóstica. Mas eu não sei qual é a base técnica, eu não tive tempo. Eu soube disso umas 2 semanas atrás, eu não tive tempo de pesquisar. É a DUT. É a DUT? Bom, o doutor Eduardo pode esclarecer melhor, que ele conhece, então. É a DUT, né? A DUT, a diretriz de utilização, ela que vai determinando esses procedimentos e acabam acarretando exclusões, né? De eventuais procedimentos a partir daquele procedimento concatenado. Então, enfim, quando foi implementado o IgG/IgM, a ANS teve que fazer a DUT, né? Elaborar essa diretriz de utilização desses exames e aí acaba tendo esse tipo de exclusão, né? Mas eu efetivamente nem sabia que era só um e o outro não. Para mim, os 2 eram possíveis. Talvez na DUT tenha essa questão acerca de se você utilizar um, você não utiliza outro, tal qual, se você pode utilizar somente um por ano, fazer um exame por ano. São esses procedimentos que são delimitados de lá. Curiosamente, quando eu fiz esse questionamento, a pessoa me respondeu, não, o senhor pode escolher. Quer dizer, não é o médico que escolhe, não. Até porque o médico pediu os 2, né? Geralmente a receita é sorológico, ele nem esclarece IgG e IgM. Ele sorológico ou alguns colocam os 2. Diz que o consumidor pode escolher. Eu quero o IgG, eu quero o IgM. Você escolhe, o outro você paga. Né? Então, eu acho curioso esses entendimentos que são construídos e em prejuízo, é claro, do consumidor. Bom, dado o avançado da hora, gostaria de agradecer a presença de todos aqui que até esse momento estão aqui conosco, a quem estiver nos assistindo também pelo Instagram, agradecer aos brilhantes palestrantes que fizeram excelentes e esclarecedoras palestras, a doutora Renata, ao doutor Tarcísio, a doutora Aline, que tão bem estiveram também atuando nessa mesa, e efetivamente encaminhar para o encerramento do evento. Muito feliz em mais uma vez o 2º evento presencial da comissão, estar aqui com vocês e convidando sempre vocês a participarem dos próximos, seja presencialmente ou pelo nosso Instagram, depois vendo a disponibilização no YouTube da OAB, do Parte de Consumidor. Nossos eventos ficam gravados e depois são disponibilizados no YouTube da OAB. Agradeço, passo aqui a palavra ao Dr. Tarcísio para terminar o encerramento. Bom, vamos fazer a entrega dos certificados, né, Bruno? Ok, vamos lá. Antes de fazer a entrega do certificado, eu queria novamente agradecer a presença de todos, os que estão acompanhando no Instagram, principalmente os que estão aqui hoje, né, com essa chuva, permaneceram participativos até o final. É uma grande honra para a Comissão de Defesa do Consumidor ter vocês e esperamos que no próximo triênio possamos avançar muito mais. Vamos passar então, Bruno, para a entrega dos certificados. Como é que está a ordem aí? Então vamos lá. Vai lá. Primeiro, temos aqui o certificado do nosso brilhante palestrante,
Dr. Tiago Loyola Crespo. Passo as mãos dele. Aqui nós temos também o certificado da nossa colega de comissão, brilhante presidente de mesa, doutora Aline Siqueira Ferri. Vamos lá. Bom, agora ao nosso brilhante e o organizador, junto com a coordenação da OAB desse evento, nosso querido secretário-geral, Dr. Tarcísio de Gomes Amorim. Obrigado, presidente. Deixa eu pegar aqui. Foi difícil. Não, Agora sou eu, né, que tem que entregar aqui pro nosso presidente, bom, então, né? Bom, ele não pode entregar para ele mesmo, né? Nosso querido presidente Bruno, sempre popular com as palavras, né? Fala pouco, né, Renata? Muito obrigado por agradeço tudo aí. Parabéns. Muito obrigado. Agora ao nosso também igualmente brilhante palestrante. Aí não. Eu achei que fosse. Não, então. Vou me falha. Nossa brilhante mediadora, amiga, coordenadora jurídica do Procon Carioca e mãe da Bia. Isso. Vamos? Doutora Renata Rubach, claro. Bom, por último ficou aqui meu amigo, querido colega, tecendo loas aqui ao nosso amigo, que realmente eu frequento em eventos, churrascos, essas coisas na casa dele. Dr. Eduardo Show de Martino Tostes. Bom, com isso eu declaro encerrado o nosso evento, agradecendo mais uma vez a presença de todos. E aí, certo? Tudo certo.